Olá a todos e bem-vindos de volta. Hoje estamos recebendo Radhika Desai, economista geopolítica, professora na Universidade de Manitoba e professora visitante na London School of Economics. Então seja bem-vinda ao programa. É ótimo estar aqui, Glenn. O tema que eu queria discutir com você eram as políticas econômicas de Trump, as reações dos BRICS, mas também onde a Rússia se encaixa nesse quadro mais amplo. Mas também quero abordar os problemas mais amplos das economias ocidentais, porque obviamente as coisas já não iam bem antes de Trump aparecer. E eu acho que a economia dos Estados Unidos vem piorando cada vez mais, especialmente nas últimas 2 décadas. Um problema central parece ser o que costuma ser chamado de neoliberalismo. Como você define a economia neoliberal? E por que vê isso como a fonte de muitos dos males das economias ocidentais atualmente? Sim, eu acho que isso é, na verdade, dado o leque de temas que queremos abordar, um ótimo ponto de partida. Então, neoliberalismo é um termo abrangente para um conjunto de políticas e as teorias associadas a elas que têm sido dominantes desde o início dos anos 1980, desde a era Thatcher e Reagan e assim por diante. Periodicamente, as pessoas anunciam a morte do neoliberalismo. Na verdade, eu mesmo fui uma dessas pessoas. Declarei a morte do neoliberalismo em 2008, após a crise financeira. Mas desde então, minha análise sobre isso se aprofundou ainda mais, porque claramente o neoliberalismo não desapareceu. Então é assim que eu o entendo hoje. Então, o neoliberalismo é supostamente a ideologia que defende que os mercados devem ser livres. Você deve ter mercados livres e livre comércio e tudo ficará bem. O motivo pelo qual era importante para certas pessoas dizerem isso no final dos anos 70 e início dos anos 80 é porque elas argumentavam que a profunda crise econômica na qual o mundo ocidental, em particular, se encontrava, a crise de estagflação dos anos 1970, tinha sido causada pelo que os neoliberais afirmavam ser um excesso de regulação estatal, combinado, é claro, com o excesso de poder dos sindicatos. Portanto, tanto a regulação estatal e a taxação do capital, quanto o poder dos sindicatos, precisavam ser reduzidos. As sociedades tinham que os estados tinham que ser encolhidos. Era necessário privatizar empresas estatais, desregulamentar a indústria, reduzir a tributação sobre o capital, cortar gastos sociais, etc, etc, etc. Então a ideia era que você iria restaurar os mercados e a concorrência, e isso iria restaurar o dinamismo produtivo do capitalismo, que é naturalmente dinâmico em termos de produção. E apenas essas regulações do período pós-Segunda Guerra Mundial, quando os estados de bem-estar keynesianos foram criados, estavam impedindo isso. Infelizmente, essa teoria é completamente de má-fé, no sentido de que foi proposta em um momento em que o capitalismo já não se tratava mais de mercados livres e livre comércio. Foi proposto, você sabe, começando com a Revolução Neoclássica no final do século XIX e desenvolvida ao longo do início do século XX e até os dias de hoje. Esse foi um período em que o capitalismo já havia entrado em sua fase monopolista. E não eram apenas marxistas como Lenin, Hilferding ou Bukharin que falavam sobre isso. Todo tipo de especialista burguês proeminente, especialistas pró-capitalistas, também discutiam o aumento da concentração de capital e o fato de que o capitalismo havia alcançado um novo patamar, uma nova fase. Então, nesse contexto em que o capitalismo já chegou à fase monopolista, essas pessoas falam sobre como os mercados livres e o livre comércio vão restaurar, por meio da concorrência, essa dinâmica produtiva, etc. Isso é um completo absurdo. E claro, quando começou a ser aplicado no final dos anos 70 e início dos anos 80, o capitalismo já havia se tornado ainda mais assim. O neoliberalismo afirma ser sobre mercados livres, mas na realidade, o neoliberalismo está dando mais liberdade ao capitalismo monopolista.
O que há de errado nisso? O problema é, e isso é algo que Marx já havia apontado há muito tempo, ele destacou que, uma vez que o capitalismo chega à fase do monopólio, ele perde seu dinamismo produtivo. Deixa de ser sobre competição, passa a ser essencialmente produção social em massa. Na verdade, ele achava que seria tão óbvio que as pessoas perceberiam que não havia outra coisa a fazer senão assumir o controle dessas grandes corporações monopolistas e trazê-las para a propriedade pública. Porque os monopólios permitem que os proprietários privados obtenham lucros, rendas não merecidas, essencialmente para colher aluguéis, como são chamados. Eles se tornam instituições rentistas, ou a economia se torna uma economia rentista. Marx previu isso, e disse que a essa altura, qualquer papel progressista que o capitalismo pudesse ter desempenhado no desenvolvimento das forças produtivas, no desenvolvimento das capacidades das sociedades humanas de produzir, etc., já teria terminado, teria se tornado maduro para o socialismo. Ele já havia dito isso naquela época. Eu diria que ao longo de algumas décadas, no início do século XX, tivemos a crise dos 30 anos, de 1914 a 1945, abrangendo duas guerras mundiais imperialistas, que ninguém duvidava estarem ligadas ao capitalismo. Mesmo pessoas como Keynes conseguiam enxergar isso, quanto mais os marxistas da época. Pessoas como Karl Polanyi também percebiam isso, e assim por diante. E claro, houve a Grande Depressão entre as duas guerras. Então, todos achavam que a data de validade desse sistema já tinha passado há muito tempo e que teríamos que construir um tipo de sociedade muito diferente. E no período pós-Segunda Guerra Mundial, a ideia era que se não fizéssemos isso, teríamos outra Grande Depressão. Agora, no período pós-Segunda Guerra Mundial, tivemos a Era de Ouro do crescimento. E muitas pessoas apontam para isso e dizem, bem, veja, tivemos essa Era de Ouro do crescimento. Isso mostra que o capitalismo estava bem, não tão rápido, porque na verdade essa Era de Ouro do crescimento estava medindo o crescimento mundial. E quando você mede o crescimento mundial, é preciso lembrar, em primeiro lugar, que os chamados países do primeiro mundo, os países imperialistas, como alguns podem chamá-los, haviam se transformado em estados de bem-estar keynesianos. O historiador Eric Hobsbawm destaca que as reformas introduzidas no período pós-Segunda Guerra Mundial foram tão radicais que mesmo uma década antes teriam sido descartadas como socialistas. Essas reformas tiveram que ser aceitas pelo capitalismo. No Segundo Mundo, é claro, em um vasto Segundo Mundo de países comunistas, que agora se estendia da Europa Oriental até a extremidade oriental do continente eurasiático, um continente ou supercontinente sobre o qual você já escreveu tanto, era comunista. E claro, esses países apresentavam taxas de crescimento enormes, muito maiores e mais consistentes do que as do capitalismo, o que naquela época muitos invejavam. Eu até me lembro de ter lido em algum lugar que nessa época, intelectuais dos países ocidentais sentiam muita inveja disso e achavam que, dada a consistência com que os países comunistas apresentavam taxas de crescimento tão altas, eles superariam o capitalismo, o que de certo modo aconteceu hoje com a China fazendo o que tem feito. De qualquer forma, todos os países recém-independentes e anteriormente colonizados estavam adotando políticas de desenvolvimento nacional autônomo que, independentemente de seus sucessos e fracassos, certamente foram muito melhores em termos de promover um crescimento amplo do que qualquer coisa que vimos mais recentemente. Portanto, esses foram os motivos que nos levaram à Era de Ouro, não o capitalismo. E veja, isso fica especialmente claro agora, do ponto de vista de 4 décadas e meia dentro da era neoliberal, que o neoliberalismo não restaurou o dinamismo produtivo. Ele nos trouxe baixo crescimento, baixos investimentos e financeirização. A única coisa que o capital fez com as novas liberdades concedidas pelos formuladores de políticas neoliberais
não foi reviver o investimento produtivo, mas essencialmente financiarizar a economia. E claro, isso contribuiu enormemente para o aumento da desigualdade. Então tudo isso é um coquetel de males econômicos que está afligindo especialmente as economias ocidentais e levando de forma evidente ao seu declínio. E os países do BRICS vieram à tona justamente porque não adotaram o neoliberalismo. Por exemplo, a China nunca foi submetida ao neoliberalismo. Rússia e Brasil sofreram enormemente sob o neoliberalismo. O Brasil por mais tempo do que a Rússia. Mas, eventualmente nos anos 2000, eles rejeitaram o neoliberalismo de forma significativa, embora não completamente. Acho que ambas as economias ainda são neoliberais demais para o meu gosto. E você tem a Índia, que pelo menos até a primeira década e um pouco do século XXI esteve entre cerca de 2004 e 2012 esteve sob um governo liderado pelo Congresso, que era bastante reformista, em parte porque dependia do apoio da esquerda. E assim, as reformas que introduziu conseguiram sustentar um crescimento de boa qualidade. Mas é claro, desde que tivemos Bolsonaro no Brasil e Modi na Índia, o desempenho desses países tem sido muito pior. De qualquer forma, acho que estou me afastando um pouco do neoliberalismo. Mas o neoliberalismo, essencialmente, eu considero basicamente um grande fraude intelectual. Sim, é sempre interessante o argumento acadêmico de que quanto mais o mercado pode operar livremente, mais eficiente ele será. E eu não acho que existam muitos economistas que rejeitem essa afirmação liberal. Mas como você menciona pessoas como Carol Polanyi, que apontam que, se você tem forças de mercado sem restrições, isso tende a corroer o tecido social. Mesmo economistas liberais como David Ricardo reconheceram a concentração de riqueza no capital e o enfraquecimento do trabalho. Muitas vezes, isso se tornou excessivamente ideológico, embora os problemas fundamentais tenham sido reconhecidos por todos. Exatamente. E sabe de uma coisa? Se você pensar bem, o que chamamos de neoliberalismo é essencialmente a economia neoclássica, especialmente a variante austríaca, que surgiu no final do século XIX. Mas por muito tempo, isso não foi levado tão a sério. Porque inicialmente, é claro, não havia apenas o marxismo, mas também algumas escolas associadas, como a escola histórica na Alemanha e na Europa continental. Houve uma grande disputa metodológica entre a escola neoclássica e a escola histórica. Então ainda havia muita resistência. Logo depois surgiu Keynes e o aparecimento da macroeconomia, que novamente representou um grande desafio às ideias, especialmente dos austríacos e assim por diante. Claro, ao longo do meio do século XX, foi o keynesianismo que dominou. Então, na verdade, só durante a crise dos anos 1970, que foi habilmente atribuída pelos neoliberais e pelos think tanks. Digo isso porque comecei minha trajetória intelectual escrevendo sobre os think tanks neoliberais na Grã-Bretanha do pós-Segunda Guerra Mundial. Eles conseguiram colocar a culpa da crise no keynesianismo. E foi aí que tiveram seu auge. Portanto, de certo modo, a predominância do neoliberalismo é, na verdade, bastante recente. Isso, é claro, enfraquece o poder econômico dos países ocidentais. E devo dizer que, como admirador do que chamamos de nacionalismo econômico, ou capitalismo industrial, de Alexander Hamilton, Friedrich List, Sergeyevich e outros, consigo ver o valor, por exemplo, das tarifas como um componente da política industrial, partindo do pressuposto de que é preciso soberania em política industrial para se ter soberania política. Mas dito isso, os esforços de Trump para reverter parte do declínio neoliberal não parecem muito convincentes em relação às indústrias contra as quais as tarifas são aplicadas, aos objetivos que pretendem alcançar e até mesmo ao cálculo das tarifas.
Nada disso faz muito sentido, na verdade. Gostaria de saber como você avalia a atual guerra econômica de Trump em termos de tarifas, de atacar cadeias de suprimentos vulneráveis de adversários, de tentar reduzir o setor tecnológico chinês. Diagnostica o raciocínio por trás de tudo isso. Sim, claro. Então, sabe, normalmente eu conto uma história sobre isso, que geralmente uso para começar, mas quero deixar isso para a segunda parte, porque você disse algo que considero muito, muito importante. Você mencionou soberania econômica. E sabe, não muitas pessoas entendem o quanto isso é central para o funcionamento do sistema internacional do capitalismo, o que eu chamo de economia geopolítica. Então, deixe-me começar por aí. Basicamente, o argumento neoliberal de que mercados livres e livre comércio são bons leva essencialmente à negação do desenvolvimento. Se os formuladores de políticas realmente implementarem isso, eles não vão promover o desenvolvimento, mas sim promover ativamente o subdesenvolvimento. E é por isso que Friedrich List, que você mencionou, usou a expressão chutar a escada. Ele disse que os países ocidentais se desenvolveram por meio de políticas industriais, tarifas, protecionismo e todo tipo de intervenção estatal. Mas uma vez que chegam ao auge do desenvolvimento, depois de subirem a escada do desenvolvimento, eles a chutam para que mais ninguém possa subir. E o que significa chutar a escada? Significa promover e incentivar políticas de livre mercado e livre comércio, que têm o efeito oposto. Não promovem o desenvolvimento, mas sim o subdesenvolvimento. Agora, os Estados Unidos, a Alemanha e vários outros países já reconheceram isso. Friedrich List escreveu seu livro como um ataque às políticas de livre mercado e livre comércio. Então ele sabia que políticas de livre mercado e livre comércio não desenvolveriam a Alemanha. Elas fariam a Alemanha regredir. E o que aconteceu no último terço do século XIX foi o desenvolvimento acelerado de países como Alemanha, Estados Unidos, Japão, etc., protegidos por barreiras protecionistas. E isso foi o reconhecimento de outra coisa. Sabe, Karl Polanyi tem uma expressão maravilhosa que usei bastante nos meus próprios escritos. Ele disse que as economias se tornaram crustáceas. Sabe, crustáceo é um termo biológico para o gênero de criaturas que vivem no mar e têm carapaças duras, como caranguejos ou tartarugas ou algo assim. Então você tem nações crustáceas, ou seja, nações que desenvolvem uma parede dura. E só esse tipo de nação, uma nação crustácea, pode se desenvolver, porque tem os meios para se proteger quando está sob ataque de qualquer tipo. Pode se recolher sob a carapaça. E é isso que crustáceo significa. E claro, o objetivo da prescrição neoliberal de mercados livres e livre comércio é justamente abrir essas economias para que concordem em suprir as necessidades das grandes potências imperialistas. E é por isso que a retórica dos mercados livres e do livre comércio, das economias abertas, é a retórica do imperialismo. Agora, voltando ao ponto que você levantou sobre, sabe, como eu entendo o BRICS e assim por diante. Desculpe, como eu entendo as tarifas do Trump? Muito simplesmente, vejo a política de tarifas como um sintoma da crise mais profunda dos Estados Unidos, não como um sinal de que Trump tem uma estratégia para resolver os problemas da América. Porque, essencialmente, o que deu a Trump uma vantagem sobre outros republicanos e o que permitiu que ele assumisse o controle de um dos partidos estabelecidos dos Estados Unidos foi que ele percebeu que não se podia vencer eleições dizendo às pessoas que a economia estava indo bem. De fato, ele mostrou aos republicanos que poderia vencer as primárias e depois a eleição de 2016, justamente dizendo às pessoas que a economia estava indo muito mal. Mas,
Considerando que Trump, assim como seus concorrentes democratas, estava basicamente se candidatando para ser o servo da mesma classe capitalista corporativa que o Partido Democrata também servia, ele não podia simplesmente parar por aí. Ele teve que acompanhar isso com uma mentira. E essa mentira era que os problemas da economia dos Estados Unidos, os problemas dos eleitores americanos comuns, não eram resultado de décadas de políticas neoliberais que produziram essa economia ruim, etc., mas sim por causa do comércio, da China e dos imigrantes. Essas foram as questões que ele identificou, e as propostas de tarifas de hoje são apenas um grande espetáculo para tentar fazer parecer que ele está seguindo exatamente as políticas que havia anunciado, pelas quais havia feito campanha. Mas ao mesmo tempo dá para ver que elas se tornaram apenas uma sombra do que já foram. Então, em vez de tarifas, o que ele tem são essas séries de chamados acordos, que nem sequer estão documentados, com o Japão, ou a União Europeia, ou o Reino Unido, ou seja lá quem for. O que eles significam? O que virão a significar? Só Deus sabe se algo assim realmente existirá. Eu não acho. Certamente Trump não sabe. Ele, é claro, fez. Isso foi muito destrutivo, assim como o ataque aos trabalhadores imigrantes em todos os Estados Unidos. Tem sido aterrorizante para muitos deles. Isso levou a manifestações e pessoas comuns se sentindo muito perturbadas com o que ele está fazendo. No entanto, é apenas uma fração do que ele havia ameaçado fazer originalmente, que era deportar 11 milhões de pessoas. Ele não pode fazer isso. Ele não pode impor tarifas da maneira que havia ameaçado. Ele não pode realizar as deportações, porque ambas prejudicariam justamente as classes capitalistas corporativas e os aliados que ele vem reunindo ao seu redor. Então ele não pode fazer isso. Além disso, se focarmos apenas nas tarifas, muitos objetivos diferentes foram anunciados para ela, certo? E alguns deles até se contradizem. Então, por exemplo, se o objetivo é reindustrializar os Estados Unidos, e você sabe, ele continua dizendo, os europeus prometeram investir tanto, e os japoneses prometeram investir tanto, e o Tim Cook da Apple prometeu investir tanto. Mas essas são apenas promessas. Só Deus sabe se vão se concretizar. Mas ele diz que vai reindustrializar os Estados Unidos. Bem, nesse caso, as tarifas seriam eficazes para barrar as importações. Mas então ele diz que suas tarifas vão gerar uma enorme quantidade de receita para o governo federal, justificando seu grande e belo projeto de lei, no qual ele cortou ainda mais os impostos de renda e os impostos corporativos. Bem, se as importações forem interrompidas, não haverá receitas tarifárias, ou serão muito pequenas. E, francamente, as pessoas estão dizendo que as receitas tarifárias estão mais altas do que há muito tempo, mas isso é porque elas estiveram muito baixas por um longo período. Certamente, elas estão longe de compensar os cortes de impostos que ele fez, muito menos os cortes de impostos de toda a era neoliberal, que são responsáveis pelos enormes déficits, os déficits orçamentários que os Estados Unidos têm. E claro, sim, ele tem usado as tarifas para pressionar vários líderes mundiais, etc. Mas, novamente, não está claro para mim que isso necessariamente vá funcionar, por uma razão muito simples. Trump age como se os Estados Unidos ainda fossem o mercado de última instância do mundo, como se todos estivessem desesperados para vender para os Estados Unidos. Mas se você olhar as estatísticas, eu li 2 ou 3 números diferentes. O maior número foi 15,9%. O menor foi 10%. Esse é o percentual das importações mundiais que os Estados Unidos representam. Então está entre 15,9% e 10%. Não é um número pequeno, mas também não é enorme. E, excetuando países que infelizmente tomaram decisões ruins nas últimas décadas, como México e Canadá, que atrelarem suas economias aos Estados Unidos, quando muitos de seus intelectuais diziam que deveriam fazer o oposto. Essa é outra história. Mas além disso, acho que a maioria dos países pode sobreviver a um choque comercial com os Estados Unidos. Então eu diria que, claro, eles vão sobreviver ao choque comercial,
Mas o que os Estados Unidos não vão sobreviver é o enorme clima de incerteza que os próprios Estados Unidos criaram. Então as pessoas vão perguntar, por que deveríamos? E você sabe, Trump pode vir e Trump pode ir, mas o próximo líder provavelmente não será muito melhor, porque essas coisas estão vindo à tona. Como eu disse, Trump é um sintoma de uma crise mais profunda. Ele não é o agente, ele não é o problema. O problema é a crise profunda em que os Estados Unidos se encontram. E isso não vai desaparecer amanhã. Certamente as políticas de Trump só vão agravar ainda mais a situação. Isso simplesmente significa que, na verdade, a longo prazo, embora os países passem por algumas dificuldades consideráveis, especialmente os muito pequenos e vulneráveis, qual é a atitude racional a se tomar? Eles vão entender que a atitude racional é reorientar suas economias, afastando-se das relações comerciais e de investimento com os Estados Unidos e buscando outros parceiros comerciais e de investimento mais previsíveis. E eu acredito que isso vai acontecer. Inevitavelmente, os Estados Unidos ficarão isolados e aquele longo período, ao qual, aliás, o termo globalização realmente se refere, durante o qual os Estados Unidos se tornaram mais dependentes do comércio, chegará ao fim. Muitas contradições em suas políticas. Você também pode destacar o argumento dele, ou o reconhecimento, de que é preciso um dólar fraco para tornar as indústrias americanas mais competitivas no mercado, para facilitar as exportações. Mas é claro, ele também quer um dólar forte e estável para mantê-lo como moeda de reserva. Então é muito difícil superar essas contradições. Mas para Giddens e outros... Bem, não Giddens, eu me esqueci. For Giddens and others, not Giddens, I forgot. Anyways, there's been predicted, at least since Já se previa, pelo menos desde os anos 1980, que esses dias chegariam para os Estados Unidos. Você menciona Friedrich List em termos de chutar a escada. E bem, essa é a suposição, que uma vez que você é a economia dominante, o hegemon, você tem as tecnologias de ponta, controla os corredores de transporte, possui os bancos dominantes, a moeda de reserva. Então, é claro, há um incentivo para promover a economia neoliberal. Ou seja, todos se integram sob um sistema econômico administrado por você. Então, simplesmente, se você tem as melhores tecnologias e indústrias, se você tem as indústrias maduras, isso significa alta qualidade a um preço baixo. Você vai superar todos os concorrentes que têm baixa qualidade e preço alto. Então, sempre houve uma maneira eficaz de saturar mercados estrangeiros. Eles não se industrializam, nem desenvolvem tecnologia da mesma forma, porque não conseguem competir com você. Mas agora algo mudou sob o modelo neoliberal. Quando os Estados Unidos financiarizaram sua economia, sua produção foi terceirizada. Acho que hoje em dia, os Estados Unidos não conseguem competir com a China. No passado, eles conseguiam, pelo menos quando impunham sanções e diferentes formas de coerção econômica contra os chineses. Tentar justificar com alguma referência a direitos humanos. Mas agora eles se tornaram muito abertos quanto ao fato de que não conseguem competir com a China. Eles precisam encontrar uma maneira de atrapalhar o sistema e, bem, acho que sabotar a ascensão da China. Agora, por causa de tudo isso, obviamente se cria uma demanda por alternativas. Você disse que uma das maldições dos Estados Unidos hoje é que eles não são previsíveis. De fato, é uma economia insustentável. Ninguém realmente acredita que pode assumir dívidas assim para sempre. Os Estados Unidos transformaram toda a dependência em uma arma. Eles podem tomar seu ouro, podem confiscar seus fundos soberanos, podem cortar seu acesso a bancos e ao SWIFT, podem apreender seus petroleiros, não há mais limites. Então, obviamente, há uma enorme demanda por alternativas. Até que ponto você vê o BRICS buscando esse papel de moldar uma nova alternativa? E quão bem-sucedido tem sido? Porque muitas vezes tenho a impressão de que eles dão 2 passos à frente e 1 para trás, especialmente a Índia. Eles costumam ser mais críticos em relação ao BRICS do que os chineses ou russos, por exemplo. Então, como você avalia o papel do BRICS nesse novo sistema econômico que está sendo desenvolvido?
a new economic model system being developed. Quero dizer sim, você sabe, o BRICS é, em certo nível, um agrupamento muito estranho. O nome, como você sabe, foi criado por Jim O'Neill, do Goldman Sachs, por volta do ano 2000. E ele basicamente disse, veja, o centro de gravidade da economia mundial está se afastando do Ocidente. Isso está acontecendo. Inevitavelmente chegará o dia em que esses países dominarão muito mais, etc. E ele basicamente escolheu 4 grandes países, sendo 2 deles, como ele colocou, ricos em recursos naturais, ou seja, Brasil e Rússia. Lembre-se, naquela época não havia África do Sul nesse grupo, então, e Rússia. E ele escolheu 2 países humanos, 2 países populosos, ou seja, China e Índia. E ele sabe, sem ter uma compreensão particularmente crítica do que faz essas economias funcionarem. Por exemplo, quando ele estava escrevendo, havia um grande boom de commodities e, portanto, projetava-se que Rússia e Brasil se sairiam muito bem com isso, e assim por diante. Mas, de qualquer forma, o ponto é que, na verdade, ele não apenas não examinou a fundo as políticas econômicas desses países, como basicamente assumiu que todos os 4 estavam seguindo políticas neoliberais e orientadas para o mercado, o que, na verdade, não é verdade. Essencialmente, o que você teve nesse período foi uma situação em que, como argumentei em 2013, eu estava escrevendo ao final de uma dessas cúpulas dos BRICS, eu disse que os BRICS estavam criando uma frente contra a hegemonia ocidental. Mas eu qualifiquei isso dizendo que eles só vão fazer isso na medida em que estejam rejeitando o neoliberalismo. Nunca tenham adotado o neoliberalismo ou estejam agora rejeitando-o. Esse era o caso do Brasil e da Rússia, em particular. Ou, como a Índia, sempre aplicaram o neoliberalismo de forma modificada. Mas sabe, vamos ficar apenas com o exemplo da Índia. Naquela época, a Índia era governada por um governo relativamente progressista, cujas políticas de reforma estavam expandindo a demanda. E eles conseguiram promover um crescimento razoavelmente decente, pelo menos em comparação com o período anterior, e assim por diante. Então isso foi algo positivo. E se a Índia tivesse continuado nessa linha, teria continuado a prosperar. Mas é claro que desde então, tivemos a eleição do governo Modi, que é um governo profundamente neoliberal. Na minha humilde opinião, ele está levando a economia da Índia à ruína. Ultimamente, porém, ele tem, por exemplo, posado como defensor dos interesses dos agricultores indianos. Mas apenas 3 ou 4 anos atrás, ele estava travando uma batalha nas ruas contra eles porque se opunham às leis agrícolas neoliberais que ele queria implementar. Eles eram contra essas leis. Essas leis teriam levado à corporatização da agricultura, à destruição da agricultura familiar ou do que resta dela e assim por diante. Então veja, todos esses problemas criaram uma economia indiana muito problemática. Ela não está indo bem. As estatísticas de crescimento que ainda são usadas para sustentar os argumentos dos BRICS são profundamente problemáticas. Portanto, eu diria que os BRICS se tornaram problemáticos desse ponto de vista. No Brasil, embora Lula tenha voltado ao poder, ainda é uma questão em aberto até que ponto ele conseguirá trilhar um caminho distinto do neoliberalismo, simplesmente porque a burguesia brasileira é bastante poderosa. E não tenho certeza se ele tem a capacidade política para enfrentá-los. Rússia e China, é claro, continuam avançando nesse caminho, embora obviamente em comparação com 10 ou 15 anos atrás, as taxas de crescimento sejam menores. Ainda assim, elas continuam muito melhores do que qualquer coisa que o Ocidente possa apresentar. E a Rússia é muito interessante porque, no contexto das sanções e da guerra nos últimos anos, bem, desde 2014 e especialmente desde 2022, acho que a Rússia foi forçada a tomar decisões progressistas. Embora eu ache que o Putin, se pudesse escolher, provavelmente seria consideravelmente mais neoliberal do que é obrigado a ser agora. Ainda assim, quero dizer, ele nunca foi completamente neoliberal.
Isso era o bom dele. He was never completely a neoliberal. That was the good thing about him, but he still gave too much to neoliberalism. Mas ele ainda cedeu demais ao neoliberalismo. Mas agora, no contexto de uma economia de guerra, ele é forçado a adotar políticas mais desenvolvimentistas, mais igualitárias. E eu acho que isso está funcionando bem para a Rússia. Obviamente, todos desejam que a guerra acabe, mas espera-se que algo o mantenha ali. Talvez o relacionamento com a China o mantenha nessa posição. Então, a situação dos BRICS se tornou muito complexa, pelo menos se considerarmos os 4 membros iniciais. Mas agora outros países também estão se juntando, como o Irã em particular. E você sabe, há uma espécie de aliança informal. Obviamente, a Coreia do Norte não faz parte dos BRICS, mas tem relações muito próximas tanto com a China quanto com a Rússia. E, portanto, acredito que o que estamos vendo é que o potencial, os limites do agrupamento anti-imperialista podem estar mudando. Talvez alguns países entrem e saiam. Se Lula conseguir implementar políticas progressistas, ele permanecerá no grupo. Se a Índia tiver um governo melhor, voltará de forma muito mais enfática aos BRICS. Então, as configurações exatas podem mudar. Mas acredito que o fato de haver um bloco anti-imperialista cada vez mais solidário, disposto a se apoiar mutuamente, econômica, política e talvez até militarmente, é uma realidade crescente. Bem, fico feliz que você tenha mencionado a Rússia nesse contexto dos BRICS, porque é um caso interessante de se analisar. Ou seja, se você observar o declínio relativo do Ocidente e a ascensão do Oriente, que é novamente uma mudança histórica bastante significativa, costuma-se apontar para os 500 anos de liderança e até mesmo de domínio ocidental chegando ao fim. Mas o que é fascinante na Rússia é que ela sempre teve um pé tanto na Europa quanto na Ásia. Sempre reconheceu que se quisesse se modernizar, precisava olhar para o Ocidente e europeizar a Rússia. Esse sempre foi o tema, desde Pedro o Grande até Yeltsin. Mas é claro, a ascensão do Oriente, e eu diria, a estagnação e a crescente hostilidade do Ocidente vem mudando os cálculos econômicos da Rússia. Agora, se não me engano, foi em 2012 ou 2013 que Lavrov afirmou que não poderíamos continuar como antes, amar a Europa como desenvolvida e para a Ásia como atrasada. É simplesmente que este não é o mundo real. E assim vimos essa mudança desde os anos 90, quando a Rússia estava disposta a fazer qualquer coisa para ser parte da Europa, até agora, quando a Rússia está basicamente colocando todo o seu peso em se integrar apenas com o Oriente e, de fato, expressando abertamente, se não hostilidade, pelo menos insatisfação, com os europeus. Eu só queria saber como chegamos a esse ponto. Porque aqui na Europa, a narrativa tende a ser: a Guerra Fria chegou ao fim, nos anos 90 tudo correu relativamente bem, e então Putin chegou com sua mentalidade de KGB e visão imperialista, e tudo desandou. Como você avalia esse caminho da Rússia, de um país muito pró-Ocidente, para essa nova Rússia eurasiática que vemos agora emergindo? Bem, você sabe, isso é fascinante, Glenn. E a maneira como você colocou exatamente dá uma pista de por que Rússia e Europa estão seguindo caminhos divergentes hoje. Porque você disse que na Europa dizem que nos anos 90 tudo estava indo bem. E então, nos anos 2000, Putin aparece e tudo desanda. Então veja, esse é o problema. Os russos veem exatamente o contrário. Nos anos 90, tudo estava desandando, e a Rússia foi colocada numa situação econômica extremamente difícil. Houve um declínio enorme do PIB, um enorme declínio do PIB per capita e das rendas, a destruição de, por melhores ou piores que fossem, mas eram as instituições da economia, a destruição deliberada de toda uma economia da qual as pessoas dependiam para seu sustento. On which people depended for their livelihoods, this was the decade. E essa foi a década durante a qual os russos sofreram uma queda na longevidade, em tempos de paz, veja bem. Ou seja, as pessoas estavam morrendo mais jovens. Foi um pesadelo para os russos.
Para eles, a chegada de Putin à presidência está associada ao período em que a Rússia foi, pelo menos, restabilizada, e um longo e lento processo trouxe de volta pelo menos uma fração decente da renda per capita que eles costumavam ter antes. Então, isso é algo muito interessante. Mas também me chamou a atenção você ter mencionado Pedro, o Grande. Estive em uma conferência na Escola Superior de Economia em Moscou, na primavera de 2023, e me lembro de ter ficado muito impressionado. Porque sabe, assim como você, eu sempre estive ciente de que a Rússia sempre olhou para o Ocidente desde Pedro, o Grande. Mas também, eu diria que Lenin foi muito interessante. É curioso que Putin tenha tanta implicância com Lenin. Mas Lenin foi o único líder russo que reconheceu muito claramente que o futuro da Rússia estava alinhado com os movimentos anti-imperialistas e anticoloniais e, eventualmente, com os países do Terceiro Mundo. Ele escreveu sobre isso a partir da Revolução de 1905 e continuou escrevendo sobre o tema até sua morte. Mas fora isso, acho que outras partes da liderança da Rússia eram geralmente bastante pró-Ocidente. Então, de fato, Pedro, o Grande, inaugurou um período em que a Rússia buscava inspiração no Ocidente e até mesmo talvez ajuda para sua modernização e assim por diante. Mas nesse seminário da HSE, ouvi intelectual após intelectual e havia pessoas de destaque lá, como o professor Sergei Karaganov, o professor Dmitry Trenin e assim por diante. Todos dizendo que o capítulo da história da Rússia em que ela olhava para o Ocidente está encerrado. A Rússia não vai mais olhar para o Ocidente. E isso foi enorme. E acho que você vê, e você mencionou que conversou com o professor Sakwa, e tenho certeza de que na sua conversa com ele, isso surgiu. Mas certamente, lembro de um excelente artigo do Sakwa, em que ele mostra a progressão da crescente percepção de Putin de que por mais que tentasse fazer o Ocidente respeitar a Rússia e os imperativos de segurança da Rússia, e assim por diante, isso não iria funcionar. Lembre-se de que, mesmo antes de ele se tornar presidente, a OTAN já havia se expandido, acho que 2 vezes antes de 2000, para incluir mais países. Então, quando ele assumiu a presidência, já estava ciente de que havia um problema. Ele passou os primeiros 8 anos, acho que até a Conferência de Munique de 2008, tentando salvar o que pudesse ser salvo da relação da Rússia com o Ocidente. Então, finalmente, em Munique, eu não me lembro das palavras exatas que ele usou, mas ele disse algo como, vocês não estão entendendo do que se trata, etc. E foi isso que, claro, preparou o terreno certamente fez Putin perceber que esse não era o caminho a seguir. E em 2014, apenas alguns anos depois, houve o golpe de Maidan, a tentativa do Ocidente de tentar prejudicar a Rússia ao prejudicar o que às vezes chamo de Ucrânia, o ponto vulnerável da Rússia. Sabe, prejudicar a Rússia através da Ucrânia. E o resultado é a situação que temos hoje. Não acho que o Ocidente vá vencer. A questão é, sabe, quanto dano isso vai causar à Ucrânia, claro, e quanto esforço a Rússia terá que fazer para estabelecer uma situação com a qual possa conviver. That's an interesting point. E isso é um ponto interessante. O reconhecimento de Putin de que o Ocidente não respeitaria a segurança russa. Mas isso não é apenas uma questão com a Rússia. Eu vejo isso como um problema muito mais amplo. Ou seja, pelo menos no passado, durante a Guerra Fria, discutíamos, sabe, do que os soviéticos tinham medo, do que os chineses tinham medo. Mas hoje em dia, isso está completamente ausente. Não está na boca dos políticos. Você não encontra isso na mídia quando discutem as preocupações de segurança dos adversários. E, novamente, normalmente você discute essas coisas e mostra algum respeito pela segurança dos oponentes. Não por generosidade, mas sabendo que na competição por segurança, você faz um favor a si mesmo ao levar em conta as preocupações de segurança do seu adversário. Mas, novamente, há essa guerra econômica contra a China.
Ninguém parece discutir quais são as preocupações legítimas dos chineses e até que ponto é tolice para a China depender de tecnologias ou suprimentos do Ocidente que a tornariam vulnerável. Tivemos 30 anos de expansão da OTAN, 11 anos de guerra por procuração na Ucrânia, e ainda assim estamos no meio de uma guerra. Agora se fala em negociar o fim do conflito, e mesmo assim, se você olhar todos os jornais, ninguém discute quais são as preocupações da Rússia. Isso é o principal, não é? Se você quer avaliar as políticas dos seus oponentes, primeiro deve saber a quais preocupações de segurança eles estão realmente respondendo. E você pode aplicar isso ao Irã também. 46 anos de hostilidade, tentativas de quebrar o país, ataques aos seus reatores nucleares, um ato criminoso que antes temíamos que terroristas cometessem, mas agora somos nós ou os americanos. E ainda assim, só falamos sobre o Partido Comunista da China, o putinismo ou os ayatollahs do Irã. Sempre há a suposição de que as políticas deles surgem em um vácuo, que eles não estão possivelmente respondendo a nada do que possamos estar fazendo. É muito estranho, porque a conclusão então sempre acaba sendo que precisamos derrotá-los. Essa é a única maneira de se ter segurança. E a diplomacia sempre fica em segundo plano ou desaparece completamente. Bem, essa é uma pergunta muito longa, mas para resumir, por que você acha que ficou tão difícil no Ocidente discutir e considerar as preocupações de segurança dos adversários? Não é apenas difícil. Se você tentar levantar preocupações legítimas de segurança, ou argumentar que, por exemplo, os russos têm preocupações legítimas de segurança e que instituições como o BRICS podem responder a elas, isso é considerado pró-isso, anti-aquilo, propaganda, em vez de ser uma boa maneira de avaliar a direção desses países e possivelmente poder ajustar a direção de outros países. Sim, quero dizer, essa é uma questão tão interessante e levaria muito tempo para discutir, mas talvez eu restrinja minha resposta a alguns pontos. Primeiro, algum tempo atrás escrevi um texto chamado A Longa Sombra de Hiroshima e depois coloquei como subtítulo Capitalismo e Armas Nucleares, porque realmente acredito que existe uma relação mais profunda. Quero dizer, não é só isso. Muitas tradições realistas, especialmente nas relações internacionais, te ensinam a desconsiderar as diferenças na composição social dos países, sabe? E o que cada país faz. Mas países diferentes não são iguais. E um dos argumentos que apresentei é que, historicamente, a União Soviética e as grandes potências capitalistas, predominantemente os Estados-Unidos, mas também as outras potências nucleares capitalistas, sempre adotaram uma postura ofensiva, enquanto a postura das potências nucleares socialistas sempre foi defensiva. Para mim, esse é um ponto importante a ser destacado, porque, do contrário, nunca encontraremos uma solução para a questão nuclear. Além disso, ao escrever esse texto, comparei o momento bipolar do período da Guerra Fria com essa chamada Nova Guerra Fria em que estamos. E acredito que o nosso período atual é muito mais perigoso, porque naquela época, os Estados Unidos e a União Soviética eram potências relativamente comparáveis e relativamente estáveis. E também, é claro, os Estados Unidos não podiam apagar completamente a memória da contribuição crucial que os soviéticos deram para vencer a Segunda Guerra Mundial e assim por diante. A União Soviética tinha uma legitimidade muito ampla, na Europa, por exemplo, e assim por diante. Então, de certo modo, era... E, claro, havia o equilíbrio do terror nuclear, que também obrigava os países, a União Soviética e os Estados Unidos, a levar em conta as posições um do outro. E, claro, houve também a crise dos mísseis de Cuba, quando duas partes do mundo chegaram muito perto de realmente ter uma guerra nuclear. E isso era algo que as pessoas não desejavam recriar. E eu acho que você sabe, houve momentos em que, por exemplo, a assinatura do JCPOA, ou as tentativas de acordos feitos com a Coreia do Norte, dizendo,
nós vamos ajudar vocês, mas vocês param com o programa nuclear, etc. Então esse tipo de acordo já aconteceu, mas sempre esteve implicitamente baseado na segunda coisa sobre a qual eu queria falar. E isso nos traz de volta ao início da nossa discussão. Basicamente, o que os países ocidentais estão sofrendo é uma versão da arrogância neoliberal. Então eles estão tão profundamente convencidos porque, francamente, eles estão convencidos porque o poder corporativo exige que eles estejam convencidos, que o poder corporativo privado exige que eles estejam convencidos de que mercados livres e livre comércio são o caminho a seguir. Isso não necessariamente se aplica a eles mesmos, mas deve se aplicar ao resto do mundo, porque o que o resto do mundo deveria fazer? Abrir-se à penetração de corporações e mercadorias americanas e estar pronto para fornecer tudo o que eles precisam. Então, essa arrogância neoliberal significa que, na verdade, ela deslegitima os estados. Sabe, é quase como se a China nem devesse ter um estado. A Coreia do Norte nem deveria ter um estado. Ela deveria simplesmente ser governada por regras e regulamentos para o mundo todo, que são, claro, surpresa, surpresa, feitos pelos Estados Unidos, etc., etc. Mas a mesma arrogância neoliberal enfraqueceu o Ocidente tanto economicamente quanto militarmente. Quero dizer, por exemplo, hoje, por um lado, os Estados Unidos gastam somas vastas e astronômicas de dinheiro em seu exército. Mas hoje, em termos de tecnologia militar e coisas como, por exemplo, drones ou mísseis hipersônicos, eles estão, na verdade, atrás. Potências que gastam muito menos dinheiro com seus militares. É muito interessante, porque quando você tem o neoliberalismo, o que importa não é se há realmente um resultado militar. O que importa é se as corporações receberam os subsídios que lhes foram prometidos. E assim você tem um complexo industrial militar extremamente protegido nos Estados Unidos, que recebe tudo o que pede, mas não é cobrado para produzir nada. E, portanto, a mesma arrogância militar está, como eu disse, financiarizando e enfraquecendo economicamente os Estados Unidos, o que significa que sua atratividade econômica para o resto do mundo é uma fração do que era até mesmo nas décadas de 50, 60 e 70, quando já não era tão grande. E militarmente está sendo superado por várias outras potências que gastam muito menos com seus exércitos. A razão pela qual esses outros países são muito mais poderosos militarmente é porque têm objetivos limitados. O objetivo deles é proteger seu próprio país, não é dominar o mundo. Eles buscam se relacionar com o resto do mundo, criando relações mutuamente benéficas, que é como deveria ser. Mas é claro, para os Estados Unidos, isso não funcionaria, porque se o governo dos Estados Unidos deve atuar nos interesses das grandes corporações capitalistas americanas, ele precisa trabalhar para forçar o restante do mundo a se abrir para suas operações. E é disso que se trata o imperialismo. O bloco anti-imperialista, é por isso que a ideia de multipolaridade, ou que Hugo Chávez chamou de pluripolaridade, é tão importante. Deixe-me reformular. O bloco anti-imperialista, liderado pela China e agora também pela Rússia, não está preocupado com a forma como você administra sua economia. O que importa é como podemos chegar a situações mutuamente aceitáveis, acordos mutuamente benéficos para criar relações estáveis ao redor do mundo. Mas é claro, o Ocidente não pode permitir isso. O Ocidente precisa ditar como você vai administrar sua economia. Caso contrário, eles não podem impor que você trate suas corporações de determinada maneira, e assim por diante. Bem, Radhika, muito obrigado pelo seu tempo e por ter explicado tudo. Gostei de como você trouxe toda a questão de volta ao neoliberalismo. Então parece um bom momento para encerrar. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Ótimo, Glenn. Tchau, tchau. Tchau.